fala dessas causas biológicas. E deverá buscar-se em relação à causalidade que não ao começo absolutamente primeiro de uma série de eventos. Então, nesse caso, a gente está admitindo essa possibilidade de que uma ação mínima, sendo livre, seria justamente esse começo primeiro, esse começo absoluto. Seria capaz de dar início a toda uma série de outros acontecimentos, mas sendo começo primeiro, tá? Não seria relacionado com nada anterior a essa própria ação. Tá? Seria que a gente tivesse causa não causada, de fundamento não fundamental. Esse restante aqui, ele vai fazer só uma observação, dizer que na antiguidade, nas escolas de filosofia antiga, de maneira geral, todos os filósofos sentiram a necessidade de recorrer a esse elemento a excluir o controle das nossas ações. E só quem teria se furtado essa regra teria sido a escola economista, tá? Que não teria recorrido a essa noção de causalidade como a esse primeiro corpo das nossas ações. Então, esses são alguns acréscimos que são feitos ao ponto de vista da tese, tá? Para mostrar essa nuance, digamos assim, que eu já tinha contado para vocês anteriormente. Isso é, de que talvez, com base nessa compreensão da tese, uma causalidade livre, ou da possibilidade de uma causalidade livre, a gente possa afirmar também que nós temos ações livres. Nós somos capazes de desencadear um estado de coisas na medida que nós agimos livremente. Que as nossas ações representariam também essa possibilidade de uma causa não causada.
parágrafo da observação sobre o testemunho. Tá? Para o parágrafo 427 do PDF. Parágrafo final. Direito que se então, seja isso com a faculdade de secretário. Tá? Está bem? Então, observação agora sobre o antigo, que vai rechaçar a possibilidade da liberdade de causa de Deus. Se, então, se admitisse uma faculdade transcendental da liberdade para iniciar a mudança do mundo, essa faculdade deveria, pelo menos, procurar-se fora do mundo, embora seja sempre uma pretensão temerária da gente ainda para ir no conjunto de contribuições possíveis um objeto que não pode ser dado em nenhuma percepção possível. Então, é isso. Falar de uma causa não causada, sendo que uma causa que está fora do mundo, que está fora da natureza, tá? Uma causa que não seria percebida, que não seria objeto de percepção, que não seria percepção possível. Por quê? Tudo que a gente é capaz de ver, a gente é capaz de perceber, tá? Tudo que a gente pode ter contato de fato, está no espaço do tempo, está no mundo, está na natureza. O que seria uma causa não causada? O que seria uma causa não primeira? Isso também não é absoluto. O que seria uma causa que está fora do mundo, uma causa que não pode ser percebida, uma causa que está fora do espaço, que está fora do tempo. Essa dificuldade da antítese está apontando em relação à tese. Tá? Essa causa não causada, esse fundamento primeiro, jamais poderia ser percebido, jamais poderia ser visto, a gente jamais poderia ter contato com isso, tá? Não seria objeto de intuição possível. Então, na sequência, afirma-se. Porém, nunca é esse, no mundo, atribuído tal faculdade de substâncias. Porque, se assim fosse, desapareceria, em grande parte, o encadeamento de fenômenos que se determinam necessariamente uns aos outros, por leis universais. Encadeamento a que se dá o nome de natureza, e, com ele, o caráter de verdade única que distingue a experiência do sonho. Com efeito, a parte dessa faculdade da liberdade, independente de leis, mal se pode pensar na natureza, porque as leis dessa última seriam incessantemente alteradas pelas influências da primeira, e o jogo dos fenômenos, pela simples natureza, deveria ser regular e uniforme, ficaria desse modo equilibrado e desconhecido. Então, o que está sendo afirmado aqui? Como observação da notícia. Repare só. O que a gente chama de natureza, a gente chama de mundo natural, se mostra para a gente, aparece para a gente como conectado, segundo leis causais são sempre tributadas, são sempre ordenadas. Essas leis do mundo natural permitem que a gente compreenda o mundo de forma dirigida, como todo ordenado, em que as coisas se passam de maneira estruturada. Muitas vezes a gente poderia opor, tá, esse ordenamento, essa organização, um sonho, onde tudo estaria de maneira desconexa, tá? Onde tudo seria aquilo caótico, desordenado, bagunçado. A natureza parece se opor ao sonho nesse sentido. A natureza é regular, é organizada, é estruturada, é ordenada. Cidade é todo um deixa de princípios. O sonho não apresenta esse ordenamento. Agora, se, por hipótese, a gente admitisse essa possibilidade de uma causalidade livre, o que aconteceria? A gente teria eventos
nessa obra que existe no mundo natural. Devemos interferir, tá, nessa organização que existe na lei causal que rege o mundo natural. Se assim fosse, então, é possível que também se aplicasse a grande bagunça, tá? Que essa causalidade livre viesse a representar uma desorganização na natureza, uma desestruturação desse ordenamento que existe no mundo natural. É isso que antes de visitar o humano entra na tese. Entendeu? Se existisse causalidade livre, tá? Então a natureza poderia ser uma grande bagunça, tá? Poderia ser uma grande desordem. E a todo tempo estariam surgindo eventos acontecimentos do nada, definindo essa causalidade do mundo natural. Se fosse assim, não existiria um ordenamento de fato nas tudo aquilo que se mostra para a gente na natureza. Não haveria leis naturais de fato. Essas leis seriam como que alteradas e atrapalhadas por esse tipo de causalidade espontânea, de causalidade. Se essas causalidades coexistissem, então não pode haver coexistência de causalidade natural e causalidade livre. Porque causalidade livre tornaria a causalidade natural uma espécie de bagunça, uma espécie de desordem. Tá? É isso que está sendo afirmado aqui. Tudo bem, gente? Então, se vocês tiverem mais questões, a gente faz uma pausa agora, tá? Na sequência, para mostrar para vocês como a gente vai balancear isso, como ele vai tentar conciliar esses dois opostos. Tese e antítese, tá? Necessidade e verdade. Eu poderia fazer o quê? Afirmar também esse segundo aspecto em relação à causalidade das nossas ações, que seria aquela nossa prática que eu tinha contado para vocês, e nessa medida nós teremos um caminho possível para a imputabilidade das nossas ações. Isso é, para que os seres humanos considerados agentes autônomos, livres, possam ser considerados de fato responsáveis pelas suas ações. Agem livremente, podem ser responsabilizados por isso, sem que as consequências das suas ações devem ser atribuídas a outra causa ou outro fundamento diferente da própria vontade daquela pessoa que está daquilo. Então, essa é uma possibilidade que vai ser alimentada já no contexto. E, do lado da antítese, na observação perfeita, uma outra pontuação interessante, que é aquela que consistia no ambiente. Tudo aquilo que se passa na natureza tem uma certa regularidade, a razão pela qual o mundo natural é ordenado. Se a gente admitisse ainda essa hipótese, essa possibilidade de causalidade livre intervir na causalidade natural, é possível que o mundo natural, na verdade, se tornasse algo caótico, algo desregrado, desordenado, a partir justamente dessas intervenções de causalidade livres do ordenamento da causalidade natural. Bom, então a gente tem essa apresentação dos frutos dessa proposição que parece de volta contraposta, tá? Quase que irremediável. Kant vai dizer que a oposição colocada nesse espírito, tá, é de fato irremediável. Porque ela se baseia numa certa concepção metafísica, segundo a qual o objeto em questão, tá, esse objeto que é mencionado, essa causa primeira, era considerado como uma
já sabe que essa justiça é um fenômeno em si. Não é um dado filosófico, mas é uma invenção do próprio Kant. Isso é uma parada conceitual criada pelo próprio Kant na tentativa de resolver esse conflito e na tentativa de colocar a metafísica nas vias de uma ciência segura, onde ela de fato pudesse produzir conhecimentos concretos, sólidos, e não ficasse perdendo nesse conflito de ideias, onde cada um levou o seu lado, um prova pelo outro, o outro prova pelo outro, e os dois saem perdendo, ninguém ganha nada. Então, a posição é essa, e o modo como a gente vai solucionar o problema é esse. Então, de maneira geral, se a gente for pensar nessa tese, nessa antítese, nesse conflito da questão, como eu digo para vocês, isso vai aparecer ao longo da metafísica, da história da metafísica, com diversas nuances. Filósofos que defendem o ponto de vista da possibilidade de liberdade, filósofos que acham o contrário disso. Eu tinha contado para vocês que nessa observação da tese, não surgiu na antiguidade, todos os filósofos, esses cientistas, defenderam essa possibilidade de uma causalidade livre, uma causa primeira, um processo de fundamento primeiro para tudo aquilo que ocorre no mundo natural. A gente poderia também utilizar como exemplo algum defensor da perspectiva comunitária. Isso é, essa perspectiva determinista. E somente para deixar essa referência para você aqui, na unidade filosófica, existe um pensador que defendeu a perspectiva determinista, de um modo bastante interessante, de um modo bastante prudente. Trata-se de um filósofo franco alemão, de língua francesa, mas que foi uma figura expressiva no livro francês. Um cara chamado Barão de Rombard. Tem uma obra chamada Sistema da Natureza. Esse pensador, vou dizer para vocês, ele defende de maneira bastante contundente essa perspectiva determinista, segundo a qual todas as nossas ações seriam desencadeadas ou seriam ocasionadas por eventos determinantes. Então, é como se, ao final de um dia, se a gente fosse pensar tudo que a gente fez, todas as ações que a gente realizou, segundo ele, nós chegaremos à conclusão de que todas as nossas ações elas seriam motivadas por uma causa anterior. E essa causa teria tornado necessário, digamos assim, que nós agíssemos exatamente daquele jeito e não agíssemos de maneira diferente. Então, a ideia é essa. As ações humanas, elas são necessárias, elas são necessitadas por estados anteriores. Elas não se diferenciam nessa medida de nenhum outro evento natural. Então, só a título de exemplo, se eu pego essa caneta da tinta e o sol, eu largo essa caneta, o que acontece? Ela cai no chão. Isso é um fenômeno natural, um evento natural, que é ocasionado por uma certa lei que faz com que o fenômeno se comporte desse jeito e não do jeito. Agora, segundo esse caso, as nossas ações humanas se dão da mesma maneira. Quer dizer, eu, quando me levanto dessa cadeira, só para pensar no exemplo, o próprio Kant tinha dado no momento que a gente perguntar, se eu me levantar dessa cadeira, esse evento, essa ação minha, ela terá sido tornada necessária em qualquer outro tipo de evento anterior. Pode ser
alguma coisa, uma cena que eu estou contando, pode ser a minha vontade de esticar a perna, pode ser qualquer outra coisa, tá? A vontade, talvez falar de uma maneira mais expansiva, tá? Mas é sempre essa. A nossa ação, ela vai ser necessária da mesma forma que o corpo é caído em direção ao chão pela lei da gravidade. É como se a gente não pudesse escapar a esse tipo de necessidade que vai determinar que a nossa conduta, que a nossa ação seja realizada de um certo modo e não de outro modo. Agora, esse caso, essas ideias elas são definidas no capítulo 9 dessa obra, tá? Só para ficar uma referência para vocês. Mas tem uma ideia que parece estar presente nesse tipo de concepção, nesse tipo de ponto de vista, que é uma perspectiva de caráter materialista. Isso é, a ideia de que nós, enquanto seres humanos, tá, somos seres puramente materiais e que todo tipo de causalidade que existe no mundo vai ser também uma causalidade de caráter material. Então, a gente poderia até falar de uma espécie de reducionismo materialista. Tá? Tudo sendo reduzido à matéria e o tipo de causalidade que existe entre esse elemento material sempre vai ser essa causalidade de caráter essencial. Então, como eu já tinha dito para você anteriormente, as nossas ações, na verdade, elas se reduziriam talvez a elementos de caráter químico que ocorrem dentro do meu cérebro e esses elementos químicos são também elementos materiais. E, nesse caso, aconteceria, eu teria a ilusão, tá, de estar agindo livremente, só que a minha motivação sempre seria de caráter material, de caráter físico. Então, a gente poderia pensar qual é a diferença entre a ação humana, tá, que tem talvez essa aparência de ser livre, e os eventos que acontecem no mundo natural, que ocorrem no mundo natural. Para esse tipo de compreensão, tá, determinista, a gente poderia pensar no seguinte: olha, as causas que estão presentes, os fenômenos do mundo natural, que sou capaz de ver, elas são causas manifestas, elas são muito aparentes. Isso é, eu olho pela janela, sou capaz de constatar que a chuva molha a rua, que a chuva é capaz de regar as árvores, e daí por diante. Agora, eu não sou capaz de inspecionar, digamos assim, o meu próprio cérebro para ver o que ocorre nesse meio durante que eu tomo uma decisão. Mas se eu, porventura, fosse capaz de fazer isso, o que eu constataria? Que, quando eu tomo uma decisão qualquer, como eu me levanto da cadeira, por exemplo, tá, essa minha decisão foi motivada, ela foi ocasionada por algum tipo de reação química, por algum tipo de elemento físico presente dentro do meu cérebro, que fez com que eu agisse daquele modo e não de outro modo. Então, nesse caso, tudo se reduziria à matéria. Tá? Tudo se reduziria a esse tipo de causalidade material que nos motiva a agir em determinado momento. Agora, se é assim, a gente teria que se comprometer com a ideia também de que as nossas ações, elas são mecânicas. Tudo aquilo que a gente faz é de maneira mecânica. Da mesma forma como essa garrafa vai cair mecanicamente se eu soltá-la de uma certa altura. Tá? Da mesma forma que as engrenagens do relógio se movimentam de maneira recíproca mecanicamente. Tá? Nós seríamos, tá, nós próprios seres humanos, meras engrenagens, digamos assim, desse grande sistema de causas materiais que é a natureza. Todas em absoluto, tá? Todas as nossas ações seriam ocasionadas por espaço livre. Não tem espaço nenhum para aquilo que a gente chama de ação livre, liberdade, tá?
tá? Que nós, como seres humanos, possuímos esse aspecto meramente material, tá? Somos meramente corpo de Deus. A gente se comprometeria com essa ideia de que as nossas ações são motivadas por reações de caráter físico, químico, que ocorrem no nosso cérebro, e nessa medida a gente explica de um modo meramente mecânico. Tá? Seríamos quase que autônomos dentro desse grande mundo natural, desse sistema da natureza. Tá? Seríamos sempre levados a agir dentro dessa cadeia causal que move o mundo. A gente tem que pensar nessa medida também. As nossas ações, elas não iriam diferir nada, tá, das ações dos animais, por exemplo. Tá? Seríamos funcionários do vegetal. Se for, sei lá, o animal mais simplório que a gente possa pensar, as nossas decisões teriam o mesmo fundamento das ações dos animais. Talvez a gente, devido à elaboração muito mais complexa do nosso próprio entendimento, tivéssemos essa ilusão de agir livremente. Mas, em última análise, a consequência seria essa. Tá? Não somos livres, somos autônomos, não nos diferenciamos dos demais animais na medida que agimos. Esse é o lado da mentira. Tá? Isso para vocês encontra certa representatividade. E muitas vezes esse tem assim também, tá? Do ponto de vista da ciência, tá? Do ponto de vista de uma compreensão estritamente empirista da realidade. A realidade é matéria e simplesmente isso. Tá? Porque os cientistas sérios, tá, defenderem esse tipo de concepção, esse tipo de perspectiva. Não é possível se a gente se ativer com essa compreensão empirista da realidade como um material só. Agora, eu disse para vocês, Kant, ele vai tentar a sua própria maneira de solucionar esse tipo de conflito. Agora, o interessante observar logo de saída é o seguinte, que se a gente lesse somente o que Kant afirma lá do lado da tese, a gente poderia pensar, essa é a compreensão kantiana. Se a gente afirmasse o que Kant afirma na justiça, a gente poderia pensar também, essa é a compreensão kantiana. Porque Kant é um filósofo pensador que vai defender a possibilidade da liberdade humana, vai realizar grandes esforços, tá? Vai tentar justificar isso. Mas, por outro lado também, vai defender que tudo aquilo que ocorre no mundo natural se dá de acordo com essa lei da causalidade, segundo a qual o efeito deve, segundo a qual uma causa deve preceder o certo efeito. Então, como que se dá esse tipo de compreensão? Tá? Só a título de ilustração. Do lado da tese, tá? Onde Kant defende a liberdade humana, ele vai estar presente em todas as obras de Kant que tratam de filosofia prática e de moralidade. Aqui, uma parte da acreditação por Kant, isso vai estar presente. Isso vai estar presente na acreditação prática, na fundamentação da metafísica dos costumes, na própria metafísica dos costumes. Esse lado da antítese, ele vai estar presente principalmente numa seção da acreditação chamada segunda analogia da experiência, tá? Que é onde ele pretende fazer a demonstração de que todas as mudanças, tudo o que acontece no mundo natural, na natureza, se dá de acordo com essa lei da causa do efeito. Então, mais uma vez, a gente for pensar nesse balanço, os dois parecem ser pontos de vista kantianos. Como a gente diz, Kant vai dizer, nesse caso, que tanto a tese quanto a antítese estavam certos. Só que a gente tem que considerar como isso é possível. Se testes contraditórios, tá, são vilões verdadeiros, a
podem ser igualmente verdadeiras em relação a um aspecto diferente. Isso que a gente vai fazer, esse expediente que vai utilizar para tentar solucionar esse conflito. Tá? É uma espécie de solução que a gente poderia chamar de compatibilista. Isso é, tentar compatibilizar natureza e liberdade. Liberdade e determinismo. Esses dois tipos de causalidade. Só para deixar a identificação para vocês, tá, gente? A gente esteve falando dessas antinomias, desses 4 conflitos de ideias, 4 antinomias fundamentais. Nós abordamos um pouco mais perto dessa terceira antinomia. Tá? Esse momento aqui da acreditar sobre o todo. Um pouco posterior, essa passagem que a gente viu, onde Kant vai começar a apresentar soluções, as suas próprias soluções para essas antinomias. Tá? Isso aparece a partir de E545. Tá? Um pouco mais para baixo, ele trata cada uma separadamente, da solução da primeira, a solução da segunda, a solução da terceira. Em 560 aparece a solução da terceira. Então, para solucionar esse conflito, para realizar essa compatibilização entre tese e antítese, naturalmente a gente vai considerar cada uma em relação a um ponto de vista. E com base nisso, então, a gente vai introduzir uma série de diferenciações que vão aparecer nesse ponto de vista. Então, a primeira diferenciação é uma com a qual a gente tem contato entre uma causalidade livre e uma causalidade não livre. Tá? Entre uma causalidade natural e uma causalidade livre. A causalidade natural vai ser essa que vai estar presente nos fenômenos de maneira geral. Tá? Tudo que acontece no mundo natural. Isso é, no mundo material, digamos assim, tá? As coisas que acontecem no mundo vão estar sujeitas, de fato, a essa lei da causalidade, segundo a qual tudo aquilo que acontece, todo evento, todo acontecimento tem uma causa anterior no tempo. Por isso, para vocês, Kant realizou um grande esforço, tá, para demonstrar que existe uma regra do nosso pensamento, a categoria de causalidade, que, de acordo com os princípios do seu próprio idealismo, seríamos nós que produziríamos os fenômenos. Quer dizer, a gente pode justificar que no mundo natural tudo ocorre de acordo com a lei da causa e efeito, que isso é algo necessário se a gente pressupuser que a causalidade é uma espécie de regra do nosso intelecto, do nosso entendimento, e somos nós que impomos essa regra aos fenômenos. Isso vai ser objeto de discussão, de demonstração nessa sessão que é a segunda analogia da experiência. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma causalidade natural regendo o fenômeno. Outro tipo de causalidade seria essa também sobre a qual a gente já falou um pouco, que é causalidade livre. Essa
causa que teria que se encontrar fora do tempo. Tá? Um tipo de causa que não seria perceptível, não seria objeto de percepção. Então a gente vai tentar defender isso sem que a gente venha se enredar, digamos assim, naquelas objeções que são levantadas pelo lado da antítese. Isso é, defender a possibilidade de uma causa livre, sem que a gente, por todos esses problemas de falar de uma causa não causada, de uma causa que é fora do tempo, tá? De algo que é capaz de desencadear toda uma série de fenômenos, mas esse algo, nesse caso, não estaria em contato com nada anterior a ele. Seria esse recurso de uma parte de nada. Esse tipo absoluto. Agora, um outro tipo de diferenciação, tá? Que ele vai produzir nesse contexto, nessa solução que está sendo discutida, que vai ser interessante para compreender o brasileiro, é uma espécie de diferenciação que ele faz nesse contexto entre três tipos de arbítrio, tá? Três tipos de vontade, digamos assim, três tipos de modos pelos quais a gente pode tomar decisões, pelo qual seres podem tomar decisões. Ele vai chamar de arbítrio animal, depois arbítrio sensível e depois arbítrio livre. Tá? Então, a gente tem esses três modos de tomar as decisões. O modo como uma manualidade, o modo com o qual os seres sensíveis podem gerar o livre, e o modo com o qual os seres que são sensíveis podem agir. Mas a ideia fundamental desse contexto é a seguinte: quando a gente fala de arbítrio animal, tá? Não os animais como os humanos, a ideia é a seguinte: a causalidade das ações dos animais, elas são necessitadas, tá? No estado de coisas anteriores. E a palavra-chave nesse contexto é justamente essa: é necessidade. Tá? Animais são necessitados a agir de certa maneira. Ou, a gente poderia também falar de coação. Tá? Animais são coagidos a agir de determinada maneira. O animal, ao agir, ele não tem escolha. Isso é, a sua conduta sempre será determinada por algum estado de coisas anterior. Então, o animal não pode, digamos assim, escolher entre agir assim ou agir assado. A gente fala, tá, que o arbítrio dele, a vontade dele é necessitada. Isso significa sempre que ele age daquele modo e que a conduta dele não poderia ter sido de outro jeito. Entende? A necessidade significa justamente isso, esse contexto. Aquilo que não pode ser diferente em circunstância nenhuma. Então, falar que a conduta dele é necessitada significa que o estado de coisa anterior vai fazer com que a ação dele se dê precisamente naquele modo e de nenhum outro modo possível. Essa medida de poder falar: olha, aquele animal, ao realizar aquela ação, ele não tem escolha. O animal, quando age, ele é sempre criado pelos seus instintos. Tá? Ele não toma decisões, ele não raciocina entre fins e meios, ele não raciocina entre meios que são moralmente mais aceitáveis. Tá? A conduta dele sempre vai ser criada de um determinado modo por um estímulo qualquer. Tá? Aquele estímulo vai fazer com que ele haja mecanicamente. Essa é a conduta do animal, tá? Baseada então nas nossas necessidades que a gente vai enfatizar. Cachorro, junto com ovelhas, e aí necessariamente
pensar, essa necessidade de adaptação, ela vai ser uma necessidade de autoconservação. O animal fazer aquilo que talvez seja mais seguro, que pareça ser mais vantajoso para ele, vai ocasionar algum tipo de segurança para ele. Mas ele sempre vai ser guiado a agir naquele determinado momento. Ele não vai tomar a decisão de agir naquele modo e agir junto do modo possível, entre várias possibilidades possíveis. A palavra-chave que a gente enfatiza é isso de necessidade. Algum condicionamento ou algum estímulo anterior ao tempo vai fazer o que a conduta do animal seja precisamente aquela e não outra. Se ele não pudesse escolher entre possibilidades. Agora, a gente se atenta a esse exemplo do animal só para entender o que a gente vai falar em relação à conduta humana, ao conduta humano, ao modo como nós somos humanos como funções. A ideia é mais ou menos a seguinte: que o nosso arbítrio, a nossa vontade, ela pode ser estimulada por móveis sensíveis, por elementos sensíveis, elementos concretos que levem a gente a agir em determinado momento. Posso pensar, nesse preciso momento, eu sinto sede, tenho uma sensação de sede correr na rua. Então, eu vou fazer o quê? Eu água para saciar a minha sede, permitir que eu fale um pouco melhor. Nesse caso, a minha conduta, a minha ação, ela foi motivada por elementos sensíveis. Eu bebi água para saciar a minha sede, para que eu possa falar melhor, para que eu fique desidratado e daí por diante. Agora, eu poderia escolher entre beber água e não beber água. Eu poderia escolher permanecer no sítio. Eu poderia escolher não me hidratar nesse momento, mesmo sabendo que isso não seja vantajoso para mim. Então, o que a gente vai procurar desenvolver é o seguinte: a ideia de que nós, como seres humanos, a gente pode ir tomando o mundo. Que, em alguns momentos, ela seja motivada por eventos sensíveis, ela seja, digamos assim, ocasionada por estados anteriores do tempo. Que isso é perfeitamente possível, é perfeitamente plausível que nós, em alguns momentos da nossa vida, venhamos a agir de maneira mecânica, como autônomos, ou como pequenos animais. Isso é perfeitamente possível. Só que a ideia é o seguinte: que a nossa conduta não se reduz a isso. Nós não agimos meramente assim. Nós não agimos sempre assim. Isso é, a ideia de que, embora, em alguns momentos, o nosso agir, nossas ações, elas possam ser motivadas por causa de Deus, mas que a gente vai se opor à ideia de que a nossa conduta vai ser necessitada, vai se tornar necessária por causa de Deus, ou que nós, como seres humanos, de maneira geral, agimos necessariamente de acordo com causa de Deus, de acordo com recursos sensíveis. A palavra-chave, mais uma vez, é essa de necessidade. Então, olha, o animal, ele não escolhe, nós temos escolha. A conduta do animal é tornada necessária por um certo instinto. O animal, ele é coagido a agir de certa forma. Nós, como seres humanos, enquanto podemos ter um arbítrio livre, não somos necessitados a agir de certa forma. Podemos agir sim, mas podemos também não agir. Dá-se uma questão de escolha nesse caso. A nossa conduta, ela pode ser motivada por algum tipo de impulso, por algum tipo de estímulo. Agora, ela não é tornada necessária. Então, eu vou dizer para vocês: existe esse arbítrio animal
nesse caso aí, tá, é justamente a possibilidade de nós não sermos coagidos por impulsos anteriores, tá, por causas anteriores. Então, tem uma definição da noção de liberdade que vai fornecer nesse contexto, essa solução, que é a seguinte: isso aparece em esse meia-noite. Nesse caso, se de fato puder ser provado que essa pessoa está tomando, ela rouba, mas ela não pode fugir dessa coação, desse impulso que leva ela a voltar. Que tipo, olha, nesse caso, essa pessoa é coagida desse modo, tá? Mas o que importa é que algum tipo de ação, essa pessoa possa ser considerada como livre, isso é, considerada de furtar objetos, talvez ela possa não ser livre. O que interessa para Kant é justificar essa possibilidade da liberdade humana de maneira geral, entende? Então, mesmo nesse caso, o cleptomania, enquanto ser humano, tá, deve ser capaz de tomar algum tipo de decisão ou realizar algum tipo de ação onde ele não seja coagido por um certo tipo de impulso. Nesse caso, a gente olha, quando se trata de roubar objetos, ele é coagido por algum tipo de impulso. Ok. Mas, na sua conduta, de maneira geral, tá, pode ser que haja movimento sem ser coagido por causa anteriores. Ele realiza algum tipo de escolha pessoal, de qualquer natureza, onde ele age sem ter sido motivado por causa anteriores. Tá? Mas nesse caso aí, de fato, pode ser um problema. Vai ser coagido, de certa forma. Eu não posso fugir disso. Estou a pensar, isso pode ser vídeo atenuante na pena dele, caso ele tenha sido pego, envenenado por outro. Tá? Mas o que interessa para Kant é fundamental a possibilidade de liberdade humana de maneira geral, tá? E não em relação a atos específicos.
pode ser agir em algum tipo de ação, ou de maneira geral, a gente possa agir sem ser coagido, tá? Sendo independente desses impulsos da sensibilidade. Mas nesse caso, de fato, a gente poderia pensar que até tomando ele vai ser atraído para aquele corpo da mesma forma que se deixar um pedaço de carne do lado de um animal faminto, aquele animal vai ser atraído para um pedaço de carne. Ao passo que nós seres humanos podemos, digamos assim, refrear a nossa própria escolha. Eu posso estar com fome e escolher não comer. A pessoa é vegana, está morta de fome. Se isso afetar ela comer, ela vai complicar. Nós vamos os próprios instintos e se recusar a seguir justamente a realização daquela ação. Não vai ser coagida por esse impulso da sensibilidade. Justamente essa dependência dos impulsos da sensibilidade que nós vamos justificar como sendo a diferenciação do nosso amigo humano e amigo animal. Se a gente for pensar numa perspectiva como o bairro de Roma, não existe diferenciação. Nós agimos tal como animais. Não existe critério para a gente diferenciar uma ação. Mas isso é que particular. Agora, quando a gente vai, digamos assim, expor o seu próprio ponto de vista, como já é se esperado, ele não pode se ater a uma visão do seu corpo, uma perspectiva de consideração das nossas ações, segundo a qual nós sejamos seres meramente materiais. Isso era o que o Paulo defendia. Então, qual vai ser, digamos assim, a saída que nós vamos encontrar para defender essa possibilidade de conciliação entre natureza e verdade? É a séria distinção entre o ser humano, considerado enquanto seu aspecto, considerado seu aspecto do bem, e o ser humano considerado seu aspecto do fenômeno. Isso vai remeter a gente novamente àquela distinção que a gente já fez no começo do curso entre o fenômeno de posição, entre o fenômeno que é o fenômeno. É tudo aquilo que se mostra para a gente no espaço do tempo. São objetos concretos que estão inseridos em relações espaciais e situações temporais. A gente pode conhecer, que a gente pode ver, que a gente pode colocar, qual a gente pode ter conhecimento de tudo isso. Antes de a sua teoria do conhecimento, olha, a gente só pode ter acesso a fenômenos. Nós só conhecemos fenômenos. Tudo aquilo que a gente tem conhecido no mundo natural será sempre, somente, necessariamente, fenômeno. Então, fenômeno é tudo aquilo que se mostra para a gente no espaço. Lembrando, para Kant, espaço e tempo são representações pertencentes ao sujeito e não características dadas dos próprios objetos. Mas isso é um tema lá para o conhecimento antigo. Eu disse para vocês também em aulas anteriores que essas ideias que a gente vai definir a respeito da liberdade humana vão estar fundamentadas de certo modo em certos princípios que a gente defende na sua teoria do conhecimento. Agora, a gente recorre a alguns princípios que é justamente esse: a distinção entre o que é fenômeno e aquilo que não é fenômeno. Certo? Fenômeno é aquilo que se mostra no espaço. Agora, para além disso, o que nós teríamos? O que a gente vai chamar, em certos contextos, de número, aquilo que é meramente pensado, aquilo que é meramente objeto de pensamento. Mas, sendo objeto de mero pensamento, não pode ser conhecido. Então, a ideia é, vamos se lembrar de um aspecto que eu já tinha comentado com vocês em aulas
pensamento vai envolver somente as condições do nosso cérebro. Desculpa pensar. Somente as condições da nossa racionalidade. Conhecimento, tá? Vai envolver tanto as condições do nosso entendimento quanto as condições da nossa intuição. Então, ele vai procurar mostrar é o seguinte: que eu não posso conhecer o que seria essa causalidade viva. A gente falando diversas vezes dessa causa não causada, esse fundamento primeiro, a disciplina primeiro, que, como já disse lá antes, está de fora do espaço do tempo. Tá? Não poderia ser conhecido. Não é um objeto de percepção possível. Tá? Eu não percebo essa causa não causada da mesma forma que eu percebo relações causais concretas em fenômenos. Eu percebo fenomenicamente, tá, que a chuva alaga a rua, mas eu não percebo fenomenicamente como eu sou capaz de agir de maneira livre. Eu não conheço essa causalidade. É por isso que eu te digo, muito embora eu não possa conhecer o que é esse agir livre, o que é essa ideia de liberdade, tá? Eu devo poder fazer o quê? Eu devo poder, ao menos, pensá-la de maneira não contraditória. Então, é possível que eu pense como ser livre. É possível que eu faça o emprego dessa ideia de liberdade. Para quê? Para justificar as minhas próprias ações. Para fornecer um fundamento para a imputabilidade das minhas próprias ações. É possível que eu pense de maneira não contraditória, tá? Que eu sou livre, que eu sou capaz de agir livremente, muito embora eu não seja capaz de conhecer o que seria essa ideia de liberdade, muito embora eu não seja capaz de conhecer o que seria essa causalidade livre, essa causalidade numérica, ou essa causalidade de caráter não sensível. Professor, essa causalidade talvez tivesse essa causalidade que ela vai nos levar, digamos assim, tá? No outro lado da metafísica, que vai ser a metafísica da ação, como a gente age, a metafísica dos costumes. Tá? Então, a gente tem uma grande obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Isso é, como a gente pode fundamentar que nós somos capazes de agir livremente. Ele vai tentar definir essa ideia acerca da liberdade da nessa obra. Mas a ideia é essa, que muito embora a gente não tenha um acesso cognitivo à ideia de liberdade, talvez a gente possa ter um acesso prático a essa ideia de liberdade. Isso é, na medida que nós agimos livremente. Eu não posso conhecer o que é a liberdade, mas eu posso pensar como ser livre, como ser autônomo. Então, mais uma vez, como Kant vai